O deputado federal José Guimarães publicou um vídeo em que fala do alinhamento dele com Camilo Santana e o governador Eumano de Freitas e alguns petistas. Esse vídeo foi motivo de comentários entre seus próprios correligionários do PT e outros políticos que atribuíam a manifestação do deputado a uma resposta à entrevista dada pelo ministro Camilo Santana, dizendo que sobre a chapa majoritária governista para as eleições de 2026, a chapa majoritária governista é governador, vice e 2 senadores. Pois o Camilo disse que para essa chapa só há de certo a candidatura do governador Eumano à reeleição. Esse ponto da entrevista foi entendida como um descarte à candidatura de Guimarães ao Senado, posto também Camilo ter enfatizado que o PT não pode ter tudo na chapa, tem que dividir os espaços com os aliados. Guimarães insiste em ser candidato ao Senado. Algumas restrições estão dentro do seu próprio partido, porque tem petista dizendo que ele, na chapa, como é muito pesado, pode comprometer a reeleição do governador Eumano. E acrescentam, se o PSB do senador Cid Gomes insistir na candidatura do deputado federal Júnior Mano também ao Senado, aí é que fica, no entender deles, inviável a reeleição do governador Eumano. A deputada federal Luiziane Lins recusou uma proposta feita pelo governador Eumano para a formação de uma chapa única para a direção do PT de Fortaleza, com o ex-deputado estadual Antônio Carlos, que é também um ex-aliado de Luiziane Lins. Antônio Carlos seria o nome para presidir o partido em Fortaleza. A proposta do governador foi levada a Luiziane e seus aliados no grupo de esquerda denominado de DS na última segunda-feira. A proposta do governador foi entendida por Luiziane e seus aliados como uma forma de pressão, sobretudo por ter sido ela, a proposta, levada pelo Valdemir Catânio, que é auxiliar do governador, comandando atualmente o DETRAN. Luiziane não aceita o acordo, vai para a disputa do diretório municipal. Os próprios aliados dela sabem que é uma eleição muito difícil. Ela já entra na disputa, no entender de alguns, derrotada. Mas ela ainda está muito insatisfeita com o comportamento de alguns petistas,
sobretudo aqueles que ela ajudou no início de suas vidas público-partidárias. E aí se inclui o próprio governador Eumano de Freitas, que foi levado às disputas eleitorais pela Luisiane, primeiro sendo candidato a prefeito de Fortaleza, depois a vice-prefeito. Ela também faz restrições ao atual presidente do Diretório Municipal do PT, o deputado estadual Guilherme Sampaio, e ainda ao próprio Antônio Carlos, que está sendo indicado para a presidência do PT de Fortaleza pelo grupo do governador, do ministro Camilo e do próprio José Guimarães. Esses três nomes, dizem os aliados de Luisiane, só existem na política porque ela os colocou lá. Eumano, Antônio Carlos e Guilherme Sampaio. Uma senhora buscava ontem na Assembleia a interferência de algum deputado junto ao ISEC, que é o Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará. O que ela estava pedindo? Para que o seu irmão carente fosse atendido pela perícia do ISEC. Segundo ela, ele estaria sem condições para o trabalho. E, coitada, saiu decepcionada. Não porque não tivesse nenhum deputado que quisesse socorrê-la, mas porque um diretor do ISEC, esse Instituto de Saúde dos Servidores do Ceará, foi curto e grosso. Não, vamos ver o que nós podemos fazer. A nossa perícia tem apenas 3 peritos para atender a todos os servidores do Estado, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. É impossível que 3 peritos possam atender a todo esse universo de servidores públicos do Estado do Ceará. E, encerrando a conversa, disse que a situação do ISEC, nessa parte referente à perícia médica, está pior do que a perícia do INSS. Coitados dos servidores. Reno, o advogado muito conhecido nas lides cearenses, que compõe o quadro de assessores da Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado, comunica sua recondução à Comissão de Educação Jurídica do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, órgão que avalia as autorizações de abertura, funcionamento e exercício de cursos de direito junto ao Ministério da Educação. Que o cearense lá de Sobral, Reno, deu uma boa contribuição a essa comissão para melhorar os nossos cursos de direito Brasil afora. As faculdades de direito não devem estar formando bacharéis para serem aviões dos traficantes, agindo nos presídios do Estado, levando recados
levando e trazendo de volta para os criminosos recados, chips de telefones, drogas e outras coisas. Os cursos de direito precisam ter o respeito, serem respeitados como eram décadas passadas. É deprimente o episódio envolvendo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e senadores na reunião da Comissão de Infraestrutura ontem no Senado da República. Antes de qualquer coisa, o momento crítico daquele encontro é o retrato fiel da má qualidade da nossa representação no Congresso Nacional. Uma demonstração de má educação de todos, inclusive da ministra, que, por sinal, fez bem em abandonar o recinto por se sentir ultrajada. A ameaça de convocação da ministra. Ontem, ela esteve na comissão a convite. Há duas modalidades de um ministro ir ao Congresso Nacional, Câmara ou no Senado. Há convite, quando uma determinada comissão convida o ministro a ir a uma sessão para dar esclarecimento sobre esse ou aquele assunto. Ou convocada. Convidada, ela pode declinar até do convite, dizer que não tem interesse em ir. Convocada, não. Ela terá que ir. Pois bem, foi uma demonstração de maturidade, essa história da convocação da ministra, o que a obrigaria a voltar à comissão. É uma outra demonstração de que os senadores, ou porque os senadores deixaram de merecer a denominação de pais da pátria. Os senadores eram chamados os pais da pátria. Hoje, infelizmente, nós não podemos dizer mais isso. Uma realidade como a demonstrada ontem, justificativa há para uma interferência do Supremo Tribunal Federal, que depois poderemos até dizer que indevida, mas necessária até nessa situação de que, se os senadores decidirem convocar a ministra por conta do episódio de ontem, ela deve ir realmente ao Supremo e o Supremo deve determinar que ela não atenda à convocação. E aí, desmoralizado fica o Senado da República. Seria muito bom que todos eles tivessem o juízo necessário que se reclama de um senador da República e também de um deputado federal ou de qualquer outro representante popular, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Ontem, na Assembleia Legislativa Cearense, o líder do governo, deputado Guilherme Sampaio, com um discurso, que podemos dizer fajuto, chegou a dizer que os serviços prestados pela Coelce no Ceará melhoraram depois da CPI da própria Assembleia Legislativa Cearense, que condenou a empresa distribuidora de energia no Estado
pela má qualidade dos serviços que ela presta aos cearenses. Imediatamente após a fala de Guilherme Sampaio, o deputado Cláudio Pinho fez a contestação e terminou por indagar se o governador Eumano de Freitas vai apoiar a renovação da concessão por mais 30 anos para a Coelce, cujo codinome é Enel, continuar prestando serviços aos cearenses. Vamos ouvir o que disse o deputado Cláudio Pinho. Estive em Brasília, na Agência Nacional de Energia Elétrica, tratando do assunto que move todos os cearenses, tem repercussão com todos os cearenses, que é a renovação do contrato da Enel por mais 30 anos. Vejam só, esta agência que regula os serviços, e lá nós fizemos diversas colocações. E disse categoricamente lá que não era contra a Enel. O que eu queria, estava lutando, era pelo um bom serviço prestado pela companhia e, além do mais, que a população pudesse realmente opinar, ter voz para que este contrato fosse renovado. Então, portanto, é necessário nesse momento a união de forças para podermos ter um serviço de qualidade e, principalmente, o que a gente vem defendendo é que a população do estado do Ceará possa opinar. Não é com a audiência pública, não é com algo feito entre quatro paredes que vai mostrar a opinião da população do estado do Ceará. Portanto, o que nós estamos querendo é que se possa democraticamente a população ter voz, poder opinar e assim a gente possa decidir o que a população, pelo menos ouvir, até porque ficou muito claro também na reunião que tive lá na agência que o que eles vão fazer é um relatório e a decisão será do Ministério das Minas e Energia. Então ele disse, se eles falaram que se nós formos contra a renovação, isso não quer dizer que não será renovado, quer dizer a nossa opinião, mas a palavra final será do Poder Executivo, será do governo federal, será do presidente Lula. É isso o que está acontecendo. Portanto, eu quero aqui fazer esse registro, pedir um posicionamento por parte do governo, se é favorável à renovação deste contrato por mais 30 anos, porque se não for favorável, vá o presidente da República, vá o ministro das Minas e Energia e não renove. Ou que escute, abra a possibilidade de escutar a população, você, povo, o nosso povo, aquele sofrido que vive escravo da conta de energia, porque não pode ficar sem luz em casa, mas muitas vezes não tem o dinheiro para pagar. Bom, o governador Eumano de Freitas, no momento do curso da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que durou 2 anos aí, os deputados todo ou quase todo dia falando da má qualidade dos serviços da Coelce, num determinado momento o governador foi com alguns deputados lá ao Ministério, solidarizando-se com o trabalho dos parlamentares cearenses, o que significa dizer que estava também reclamando da má qualidade dos serviços da Coelce. É evidente que o assunto é da esfera federal, mas o estado do Ceará é que tem a concessão
é que tem a concessão. A concessão é do Estado do Ceará. O Estado do Ceará cedeu por um bom volume de recursos na época, cedeu essa concessão, permitiu que ela fosse os trabalhos de distribuição de energia do Estado do Ceará fossem feitos por uma empresa privada. Manteve o nome de Coelce, mas era empresa privada com recursos, inclusive, de externos, fora do Brasil. Agora, o governo federal vai decidir sobre essa renovação. Óbvio que ele vai ouvir o Estado do Ceará. O governo do Estado do Ceará tem interesse em continuar sendo o prestador de serviço ou nós vamos permitir que essa empresa aí, Enel, faça os serviços por mais 30 anos. Eu acredito que a concessão vai sair, mas vamos aguardar. O deputado que se denomina de apóstolo Luiz Henrique, todos os evangélicos que estão, ou quase todos que estão na política exercendo mandatos, eles se denominam de pastor, são chamados de pastor, respeitados como pastor. Mas o Luiz Henrique Castelo Lima, ele não se denomina de pastor, se denomina de apóstolo. Ele é apóstolo. Pois bem, duas decisões judiciais, uma da Justiça Eleitoral e outra da Justiça Comum, não trazem bons dias para o deputado estadual. A primeira que eu tenho aqui em mãos, que é da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral deu um prazo de 5 dias para o Ministério Público Eleitoral se manifestar numa das ações que responde o deputado apóstolo Luiz Henrique. E a promotora eleitoral Matilde Maria Martins Teles, cumprindo o prazo de 5 dias dado pela Justiça Eleitoral, ela responde dizendo: trata-se de inquérito policial instaurado a partir de denúncia encaminhada por Evandro Menezes Vidal, informando sobre suposta prática de crime eleitoral perpetrado em tese por Alfeu Gouveia Bezerra de Brito, Bruno Barbosa da Silva e Vanessa Falcão de Souza Castelo Lima. Segundo o relato, diz a promotora eleitoral, os líderes religiosos Alfeu e Bruno estariam vinculando a distribuição de cestas básicas aos membros mais necessitados da Igreja do Nosso Senhor Jesus, à condição de que comparecessem obrigatoriamente ao comitê eleitoral da candidata Vanessa, esposa do apóstolo Luiz Henrique, bem como levassem o nome de outros 10 possíveis eleitores, implicando em assédio eleitoral religioso. Findo o prazo do inquisitório
com parcial cumprimento de diligências, faz-se necessária sua prorrogação para exaurimento das investigações e realização de diligências pendentes. Essa é a manifestação da promotora eleitoral no processo que o deputado Luiz Henrique responde lá na Justiça Eleitoral. A bispa, a Vanessa, que é sua mulher, foi candidata a vereadora e é chamada de Bispa Vanessa, mas ela perdeu a eleição. Não se elegeu vereadora, mas ganhou um cargo de secretária regional da Prefeitura de Fortaleza. E logo nos primeiros dias da administração, em janeiro, foi passar uma temporada no Canadá. Eu até comentei isso aqui. O prefeito Evandro Leitão procurou falar com a secretária, a bispa Vanessa, e ninguém localizava, até que, enfim, ele a localizou no Canadá. E disse: a senhora é secretária, devia estar aqui. Depois disso, ela já fez uma outra viagem que também nós registramos aqui no nosso noticiário informativo aqui do primeiro bloco de notícias aqui da TV da Transparência. O outro processo é na Justiça Comum. Esse aqui é uma decisão da desembargadora, a desembargadora, deixa eu ver aqui o nome da desembargadora, Vanja Fontinelli Pontes. A desembargadora atende um pedido do Ministério Público, do representante da PROCAP, para instaurar um procedimento investigatório criminal contra o deputado estadual Luiz Henrique Castelo Lima. A desembargadora, óbvio, autorizou a abertura da investigação, porque foi preciso a desembargadora autorizar essa abertura, porque o deputado estadual tem foro sob prerrogativa de função, foro especial, e ele só pode ser investigado e processado com a autorização do Tribunal de Justiça do Estado. Com essa decisão da desembargadora Vanja Fontinelli Pontes, o deputado apóstolo Luiz Henrique está sendo investigado por um outro crime.